Mesmo não sendo fã de terror, com toda certeza, Edgar Allan Poe é um nome que você já deve ter ouvido falar. Esse cara é um dos proeminentes na literatura do horror gótico, pertinho do Mary Shelley, do Bram Stoker, e com muitas histórias que até hoje são reescritas, reinventadas, reimaginadas, e aqui a gente vai ver uma releitura de uma de suas obras, obra esta que há pouquíssimo tempo atrás teve uma releitura em um seriado muito famoso da Netflix. Então bora conversar sobre essa obra, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de uma boa obra de terror clássica. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica dessa obra aqui, que é A Queda da Casa Morta, da T.K. Fisher, autora extremamente premiada lá fora, ganhadora do prêmio Nebula, um prêmio muito relevante, e alguns outros também. Aqui a gente vai ver mais uma releitura do conto clássico do Edgar Allan Poe, A Maldição da Casa Usher, e esse conto já teve inclusive diversas releituras, teve também remakes das releituras e várias coisas por aí. Inclusive Mike Flanagan fez uma releitura dessa obra com o seriado A Queda da Casa Usher, aonde ele acaba entrando em outros contos do Edgar Allan Poe, além do conto que eu já citei. Nessa história aqui, a gente vai ter uma história que é literalmente quase que a mesma coisa, só que com um pouco mais de detalhe. Aqui a gente vai acompanhar o soldado Alex, lá no finalzinho do século XVIII, que recebe uma carta da Madeline Usher. Carta esta extremamente entristecida, onde ela conta que está passando por uma doença muito severa e o convida a visitar a sua mansão. Mansão esta que ela vive com o seu irmão esse que é o Roderick Usher. Esse Roderick Usher é, na verdade, o melhor amigo do Alex, inclusive serviu com ele nos campos de batalha por um tempo, então eles têm uma grande proximidade, muito mais proximidade, inclusive, do que com a Madeline. Ele resolve, então, ir para essa grande residência. Ao chegar lá, ele se dá conta que o lugar está extremamente deteriorado, um lugar muito sombrio, tem um grande lago com uma água parada que parece ter algo de estranho naquele lugar, até mesmo seu cavalo, ao chegar por ali, se sente incomodado, ele percebe que o cavalo aqui meio que quer voltar, e ele sente essa densidão naquele lugar logo de imediato, mas mesmo assim ele resolve ficar, afinal é o seu grande amigo. E ao chegar lá, ao ver o Roderick, ele se assusta, porque eles têm pouca diferença de idade, são jovens, entre 25 e 28 anos, só que o Roderick está extremamente acabado, parece que ele já está quase indo embora, assim como a sua irmã está muito envelhecido, com o cabelo embranquiçado, então ele fica realmente impactado com aquela visão, e ele descobre que além da Madeline, seu amigo também está doente. E ele vai ver a Madeline pouco tempo depois, e ela realmente está extremamente debilitada, com olheiras profundas, com uma voz bem baixinha, e ele percebe que há esse tom meio acinzentado que a autora cita aqui na obra, que é relacionado à proximidade com a morte. Eis então que ele decide ficar por ali um tempo, para acompanhar seu amigo, para entender o que está acontecendo. Afinal, são todos jovens por ali, e até então ele não tinha se deparado com a morte dessa forma, ele só tinha se deparado com a morte nos campos da guerra, que é uma coisa extremamente abrupta, e ali ele está vendo a morte ceifando a vida dos seus amigos aos poucos. Eis que ele conhece outros personagens que estão por ali, o médico da família, que é um personagem muito importante, e conhece também uma mulher que é vizinha ali daquela região, que é uma artista, que ela faz pinturas muito bonitas, ao mesmo tempo que estuda botânica, mais especificamente fungos. E ele acaba tendo uma proximidade com essa mulher e ela também vai ter grande relevância nessa história. Aqui então a gente vai ter uma história de terror muito similar ao conto de origem do Edgar Allan Poe, que inclusive eu não tinha lido, eu li para esse vídeo específico, com algumas diferenças que são muito contrastantes. Aqui a gente tem um livro que é extremamente curtinho, como vocês podem ver aqui, ele tem 210 páginas, mas não tão curto quanto o conto, que tem menos de 20 páginas. E o motivo desse livro ser um pouco maior do que o conto é que, como a autora mesmo disse, ela queria entender as lacunas que o Edgar Allan Poe deixou para trás. Afinal, o conto ele termina de uma forma extremamente abrupta, ele não conta muito seus mistérios, ele fica naquela aura extremamente nonsense, que você não sabe o que é real e o que não é real, você não sabe o que era aquela doença, e fica ali meio que no campo da paranoia. Aqui a autora tentou buscar então a solução para esse grande mistério, como a Sherlock Holmes, só que muitas e muitas décadas depois. E eu vou começar de fato a minha crítica em duas frentes. A primeira dizendo que eu tive o prazer de ler a obra original do Edgar Allan Poe, para esse vídeo específico, eu não tinha lido, e eu gostei demais. A obra é curta, sucinta,
tem essa atmosfera de mistério e consegue assustar mesmo sendo curta. O que, por sua vez, aqui, por mais curto que pareça esse livro, acabou sendo algo que foi contra o livro em si. Afinal, aqui a gente tem mais detalhes, a gente tem muito mais personagens, e isso acaba tirando a aura de mistério da trama como um todo. Eu vou dizer para vocês que, infelizmente, eu não gostei dos caminhos que a autora usou para justificar as coisas que haviam acontecido ali no conto, porque eu achei que não era necessário nenhuma explicação. O conto em si era muito mais atmosférico. Aqui, para mim, pelo menos, eu tive um livro que começou na página 150 e eu tenho 210 páginas de livro escrito. Então, ou seja, mais da metade do livro foi pura enrolação, 65%. Para apresentação de personagem, para apresentação da atmosfera, para apresentação da casa, um ou outro detalhe que não é assustador, mas é aquele detalhe que você fica pensando, algo estranho está acontecendo aqui, mas não é o suficiente para embalar a história. Então foi um início extremamente vagaroso, extremamente chato. E quando as coisas começam a acontecer, há pouquíssimas páginas para terminar o livro. Então acontecem de maneira extremamente acelerada. Isso foi algo que acabou minando toda a genialidade da autora ao trazer as coisas que ela pensou em trazer por aqui. De fato, a solução para o problema que ela encontrou ali no conto do Edgar Allan Poe é uma solução inventiva, que eu não vou dizer para vocês que eu não tinha visto ainda, afinal eu li um livro que tem algumas similaridades, que é o gótico mexicano, inclusive que eu sou apaixonado, só que aqui, inclusive a autora até cita essa obra, ela traz de uma maneira um pouquinho diferente, que dá um tom que me lembrou um pouco Robin Cook, por incrível que pareça, me lembrou alguns outros livros de ficção científica. Então finalizo dizendo que o que mais me chamou a atenção, além do fato do livro ser curto, é que ele não tinha nenhuma crítica aqui no YouTube, e eu fiquei curioso, afinal ele é um livro muito bonito, com muitos detalhes, é um livro da Dark Side Books, autora essa que tem muita relevância no gênero do horror aqui no Brasil, e eu até estranhei. Só que ao ler essa obra, talvez eu tenha entendido um pouquinho, porque ele é uma obra tão curta que talvez, se algum youtuber acabou lendo, por mais que ele tenha deixado ali nos seus planos gravar uma crítica, talvez essa ideia tenha sido dissuadido pelo fato de que ele acabou lendo outras coisas um pouco maiores e com mais coisas para se falar, porque aqui não há muita coisa a ser dita. Além do fato de que nesse livro o personagem do Alex é não binário, então a gente tem uma escrita com linguagem neutra que não atrapalha em nenhum momento, que é uma coisa bem tranquila, inclusive, só que foi algo para dar uma diferenciada na obra, mas não diferenciou o suficiente para que essa obra tivesse impacto. Não é uma obra que tem impacto algum. Então eu finalizo deixando essa crítica, como sempre, extremamente sincera, mas dizendo que caso vocês queiram fazer uma viagem de final de semana, é um bom livro para vocês levarem para ler no ônibus, porque você vai conseguir matar numa tacada só, assim como vocês conseguem acabar com o conto do Edgar Allan Poe, que é tão curto quanto. Então finalizo agradecendo a cada momento de vocês por aqui, e caso vocês tenham dicas de outros livros que eu possa ler de terror e suspense, escrevam aí embaixo, com toda certeza cada dica de vocês é extremamente valiosa para mim.